Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus. Uma boa noite com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então estamos aqui, irmãos, hoje para a nossa lição 38. Eu disse para vocês que a gente ia fazer um resumo da carta aos Efésios, o que não é uma tarefa muito fácil, fazer um breve resumo da carta aos Efésios. Estamos sem o data show hoje, que deu problema na última aula. Ontem eu fui fazer uma gravação e ele pifou, então está para a manutenção. Então vamos fazer assim mesmo aqui, sem o data show. Essa aula, como eu disse para vocês, um resumo da carta aos Efésios, que nós vamos ver na medida do possível. Repito, não é tarefa fácil fazer um simples resumo da carta aos Efésios. Mas nós vamos ler aqui Efésios 1, versículos 9 e 10, para a gente iniciar a nossa explicação. Então diz assim o 9 e o 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então eu peguei esses dois versículos aqui para a gente ver o que é que o homem explicou aos Efésios, o que é que ele tentou explicar aos Efésios nessa carta aqui. Então, olha só, irmãos, essa carta aos Efésios é considerada por muitos comentaristas, muitos teólogos famosos mundo afora, não é? Como uma das mais divinas composições humanas. Isso são frases que eu peguei de alguns desses comentaristas, escritores mundo afora, de todas as épocas. Uma das maiores composições religiosas de todos os tempos, não é? Capaz de abordar o campo inteiro da religião cristã de uma forma plena, com suas doutrinas e seus princípios morais. De fato, a carta aos Efésios é a mais profunda que tem nesse ensinamento da igreja. A carta aos Romanos é uma carta doutrinária muito bem explicada, mas não se aprofunda como essa aos Efésios aqui não. Então nessa carta o apóstolo apresenta qual é a vontade central de Deus, que ele descreve aqui, como nós vimos no versículo 9, como o mistério da sua vontade, né? Ele diz que o Senhor desvendou a ele, Paulo, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aos Romanos capítulo 9, 10 e 11, ele explica também de uma forma que, se você fosse aprofundar e buscar entender o que ele diz no versículo, capítulos 9, 10 e 11, a gente é complicado. Ou tem a ajuda do Espírito Santo, ou diz que aquilo é loucura. Por isso que ele explode no final de do capítulo 11 de Romanos. Profundidade. Por isso que ele tem aquela explosão de louvor ali, porque o negócio é muito profundo. Então aqui a carta aos Efésios ela é toda assim, não é? Então ele explica isso. Qual é esse mistério da vontade de Deus? Em toda a criação, vemos no versículo 10, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse nele é em Cristo, na plenitude da dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então é toda a criação. Toda a criação. E como é que os eleitos, a igreja, participa desse desígnio eterno de Deus? Aqui no versículo 4 ele diz assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O 5, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é a sua vontade soberana, é o seu consentimento total, dele mesmo, não houve pitaco de ninguém. Não houve aconselhamento de ninguém. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz, grandeza, quem lhe ensinou para aquele, quem deu primeiro a ele? Ninguém. Ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Essa carta aqui, Paulo tenta, na explicação dele, que ele ora mais de uma vez, para que nós entendamos isso. Então vamos ver aqui, irmãos. Olhem só. Como é que devem viver os eleitos de Deus, sendo eles
A igreja, o próprio corpo de Cristo. O versículo 22 e 23 aqui desse capítulo 1, ele diz assim: e pois todas as coisas, que ele disse ainda agora, tanto as do céu como as da terra, todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, meu Deus, isso é profundo demais, irmãos. Então, a igreja é a plenitude de Cristo. É, digamos assim, como se Cristo estivesse lá na sua glória, ainda incompleto. Ele virá buscar a sua igreja, que é o seu corpo, é a plenitude dele. Olhem só o que é a igreja. Não é esse negócio de denominação que a gente vive brigando por causa disso, não. Não é negócio de prédio, patrimônio, não tem nada a ver com isso, na verdade. É muito profundo o negócio. Não é como a gente é ensinado ou como a gente é criado. Na nossa cultura, como eu vivo dizendo uma palavra que nem existe, mas foi inventada, igrejenta. Não é isso, irmãos. A coisa é muito mais profunda. Então, olhem só. Somente compreendendo estas coisas, nós saberemos gozar os privilégios inerentes a essa nova vida como corpo de Cristo. E, obviamente, assumir as responsabilidades que são obrigatoriamente correspondentes a essa honraria de ser a plenitude de Cristo, de ser parte do próprio Cristo. Em várias casas ele diz isso: nós nos tornaremos iguais a Ele. Há até religiões aí que dizem que nós somos deuses e seremos deuses. Não, nós não seremos deuses coisa nenhuma. Nem lá no céu seremos deuses coisa nenhuma. Então, irmãos, olhem só, nós temos que entender isso. Nós temos que aprender estas coisas, não é? Ah, meu Deus, olha, irmãos, ele lembra aos Efésios e a nós, aqui, as grandes doutrinas fundamentais da fé cristã, não é? Que coisa impressionante, irmãos. Ele lembra quem nós éramos, mortos em nossos delitos e pecados. Ele lembra quem nós somos agora. Ele nos fez sua família. Nós éramos sem esperança, sem Deus, sem nada. Agora somos sua família. E ele mostra aqui, irmãos, como é que nós viemos a ser o que somos. Que foi na cruz. Foi pelo Senhor na cruz. Foi o seu sangue na cruz. E então, como devemos viver agora sendo o que somos? Olha, o apóstolo explica o papel de cada uma das três pessoas da Trindade, logo aqui nesse primeiro capítulo, né, da Trindade Santíssima, e explica claramente qual é a finalidade última, digamos assim, e até primeira também, se for o caso, o princípio e o fim. Qual é a finalidade alfa e ômega, o princípio e o fim? Qual é a finalidade do Senhor em fazer o que Ele faz? Em redimindo a sua criação, em salvando os seus eleitos. Qual é a finalidade final, digamos assim, da sua obra redentora? O louvor da sua glória. Não é por causa dos nossos olhos verdes, não é por causa de nós que normalmente a igreja ensina que nós somos tão importantes, que Cristo morreu por nós. Que loucura, que nós somos importantes, coisa nenhuma. A nossa importância está toda dentro, digamos, sob o guarda-chuva do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do juízo de Deus, de tudo de Deus. Por causa do seu amor. É por causa dele que ele nos escolheu e escolheu redimir a sua criação por causa do louvor da glória dele. Não foi por causa da criação, nem por causa de nós, muito menos, né? Foi por causa da glória dele. E nós vimos isso aqui nos versículos de 3 a 14. Esse primeiro e segundo capítulo, nós vamos ler aqui algumas partes para a gente poder entender isso. Então ele diz aqui no 3 a 14: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, li ainda agora este, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele está falando aqui de Deus Pai, para louvor
da glória, da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Então, olha só, ele fala aqui do papel do Pai, tudo que ele fez, como fez, em quem fez, em Cristo, no amado, para o louvor da sua glória. Aí ele começa a falar aqui do amado, do 7, no qual, no amado Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, os versículos que a gente deu no início, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, nele, digo, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que é o Deus Pai que ele está falando aqui, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, olha só, ele falou a primeira parte, até os 5, como nós vemos aqui, né? até os 6, 5, do papel do Pai, e no 6 ele diz que isso é para louvor da sua glória. Aqui ele fala no papel do Filho, o que foi que ele fez, como foi a importância do Filho nesse processo aqui da redenção, e aqui no 12 ele diz que isso foi feito para louvor da sua glória. Então olha qual é a finalidade final mesmo e primeira da obra da redenção. Aí ele diz que é para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é para louvor da glória de Deus Pai, de Deus Filho, já vimos aqui. 13 e 14. Em quem também vós, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Estão vendo aqui a palavra da verdade? Nós falamos, né, na armadura, nós vimos o cinto da verdade, o evangelho da preparação, da paz, nós vimos aqui as sandálias. Tudo está envolvido, irmãos. Todos aqueles elementos da armadura são a palavra de Deus, é a pregação, de alguma forma. Então ele diz assim, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, atenção à terceira pessoa da Trindade, seu papel, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo da promessa, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo que está em nós, que Jesus disse que mandaria e mandou, ele o Pai, está em nós, é quem conduz a igreja, ele sela. Naquela época, o pessoal entendeu isso aqui, porque naquela época ainda hoje banalizou, até os Correios banalizaram, né? Antes, no Brasil, de acordo com a lei, ainda é assim, os Correios têm, aos Correios compete a entrega de correspondência, de tudo. Hoje qualquer motoboy leva correspondência para qualquer canto, e todo mundo leva para todo canto. Então naquele tempo, qualquer correspondência enviada por uma autoridade, essa correspondência era selada com o anel, o sinete daquela autoridade, e ninguém podia abrir aquilo. Aquilo só seria aberto no destino. Ele verificava lá, o sinete era com cera, que era colocado cera quente, ele botava o anel em cima e aquilo ficava grudado ali, colado. Aquilo só era aberto no destino. Tão lembrado, quem é que vai abrir esses selos lá no Apocalipse? O Cordeiro. É ele que vai abrir os selos do livro no qual estão escritos os nomes dos eleitos desde antes da fundação dos tempos. Está escrito lá em Apocalipse. Pois é. Então quem selou? O Espírito Santo. Jesus veio aqui, o Pai escolheu na eternidade, mandou o Filho para consumar a obra da salvação. O Filho veio, consumou, voltou ao céu e mandou o Espírito para selar e ser o penhor. Ele é a garantia, ele é o próprio Deus, é a garantia de que nós chegaremos lá como a plenitude de Cristo, a igreja, a família do Senhor. Irmãos, isso é muito profundo, irmãos. Isso é mais do que ir para as igrejas dia de domingo. O entendimento disso é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Nós precisamos estudar isso. Nós precisamos. Os verdadeiros crentes que têm condição não podem ficar sem estudar e aprender essas coisas.
Não nos é dado conhecer além do que o Senhor nos revelou. Ele está dizendo aqui que o Senhor nos revelou esse mistério. Revelou a ele, Paulo, e ele está ensinando a nós aqui. E nós também temos. Então, repare bem, não nos é dado entender o que Deus não nos revelou. Mas o que ele revelou, não nos é dado ficar sem saber. Os que são crentes, os que são verdadeiramente eleitos, chamados. Prestem atenção. Calvino uma vez disse, onde Deus calou, não ouse o homem falar. Então eu vejo esses caras explicando o que é o Apocalipse, uma coisa que ele imagina que é, junto aqui com não sei o quê, mas não nos foi dado isso, e nem foi dito que nós saberíamos o futuro. Nem foi dito isso. Você não vê os apóstolos tentando interpretar o que os profetas disseram. Você não vê. Quando acontece, ele diz que nem Pedro, o que vocês estão vendo esses camaradas falando em línguas, é o que Joel disse. Mas nunca lhe disseram, olha, vai acontecer aquilo que Joel disse, vai acontecer em tal data. Não, você não vê apóstolo nenhum ensinando negócio, a não ser o que aconteceu para a gente saber o que é aquilo. Então, nós vemos o Apocalipse, está lá dizendo que o cordeiro, o vencedor, abrirá os selos. Que selo é esse? Quem selou essa correspondência? Quem selou esse livro? O Espírito Santo. Ele está dizendo aqui que é o selo. É o penhor. O que é penhor? Quem conhece a carteira de penhor da Caixa Econômica sabe o que é isso. É uma garantia que é dada ali de que você vai ter que voltar lá para honrar aquele contrato, porque há um penhor. Pois é. O Senhor Deus prometeu levar Israel para Canaã e levou. Como nós sabemos na história, por cima de pau e pedra, mesmo com o pecado do povo. Ele levou. Levou quem? O remanescente fiel. Pois assim é a igreja. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Como ele mesmo disse, quando vier praticamente não haverá mais fé na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. A nossa glória é esse quase. Nós estamos inseridos, a igreja verdadeira está inserida nesse quase. Então esfriará de quase todos, menos dos eleitos. E ele diz que os eleitos são poucos. Então, irmãos, quando a gente recebe o Espírito Santo, quem é crente verdadeiro, como eu estou dizendo, ele não pode ficar sem entender essas coisas, ele não pode ficar sem querer aprender essas coisas, porque essa é a nossa glória aqui na terra. O conhecimento de Deus, como ele disse ao seu discípulo na oração, dos seus discípulos na oração sacerdotal em João 17. Pai, a glória que eu tive contigo, eu transmiti a eles. O que foi que ele transmitiu aos seus discípulos? O conhecimento do Pai. O conhecimento de Deus. O conhecimento da salvação. O que foi prometido lá em Moisés na lei que estava se cumprindo. Foi isso que ele transmitiu aos seus discípulos. Ele nunca deu para eles nem um centavo, que ele também não tinha. Então não deu riqueza nenhuma, porque é o dono do ouro da prata. Isso é uma leseira, esse negócio de dizer isso. É o dono do ouro da prata porque ele é o dono do mundo. Mas riqueza não é, isso não interessa. O que interessa é o nosso conhecimento do nosso Senhor. É isso que o homem está explicando aqui. Então, irmão, nós temos aqui, em seguida, quando ele diz isso aqui, de 1 a 13, em seguida, não é? Nós vemos aqui que, cadê, irmãos? O apóstolo ora, depois que ele explica essa maravilha aqui do papel da Trindade, cada um, Deus Pai, para louvor da sua glória, Deus Filho, para louvor da sua glória, Deus Espírito Santo, para louvor da sua glória, não é por causa de nós. A nossa salvação é para o louvor da sua glória. Não é? Então, aí, a partir do versículo 15 aqui, ele ora de novo, não é? Para que eles, os Efésios a quem ele escreveu, e nós, ele nunca imaginou que essa escritura fosse chegar a nós, século 21, mas era o plano de Deus e chegou, o Espírito Santo inspirou. Então ensina a ele e a nós, não é? Ele ora para que nós sejamos iluminados, exatamente para entender a magnitude da glória e do poder de Deus nesse papel da redenção operado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para o louvor da sua glória. Então depois que ele explica isso, a coisa é tão profunda que ele ora pedindo a Deus que os irmãos que Deus ilumine os olhos do coração desses irmãos para eles entenderem a profundidade desse negócio aqui. Então, irmãos, olhem só, o poder de Deus, e ele mostra claramente o tempo todo que ele é a fonte e o alvo desse poder e dessa glória e desse tudo. Né, para convergir nele, como ele diz aqui, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nós estamos nesse bolo aí, como igreja, como plenitude dele.
tudo converge para Ele. O poder dele, a glória dele. Nós somos envolvidos nisso aí, exatamente por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão, por causa do seu juízo, por causa da sua justiça, por causa da sua ira, tudo. Tudo é por causa de Deus. Então nós precisamos entender isso, para deixar de ser arrogante como igreja, achando que é alguma coisa, achando que tem inclusive poder para fazer e acontecer diferente do que está na Bíblia. Isso é herança nossa da Igreja Católica. Hoje eu estive dando uma olhada nos livros dos pais da igreja, a chamada era patrística. Um bando de... Aqueles homens foram muito importantes, foram como é que se diz, mártires, inclusive, foram martirizados por causa da palavra, mas criaram um mundaréu de heresia dentro da igreja. Começou deles. A gente tem a mania, por causa da Igreja Católica, de santificar Irineu, não sei quem, Santo Agostinho, São Jerônimo. Aí tem uma mania de achar que esses homens eram pecadores e que deixaram um monte de heresia dentro da igreja também. Quando você vai ler a obra deles, você vê isso. Claro que deixaram muitos ensinamentos. Obviamente que os ensinamentos deles não chegam nem perto dos ensinamentos dos apóstolos. Nós temos os ensinamentos dos apóstolos aqui. O que nós temos é que nos aprofundar nisso. É estudar. É só isso que nós temos que fazer. E aqueles homens, como se aprofundaram, passaram muito tempo, e muitos deles em mosteiros, estudando, escreveram muitas coisas interessantes que nos ensinam, mas deixaram meio mundaréu de heresia dentro da igreja também. Muito bem, então, irmãos, olha só, o homem aqui nos diz isso, irmãos, não é? Ele é a fonte e o alvo de tudo, de todo o poder. E ele ora para que a gente entenda que poder é esse que foi operado em nós, inclusive, através de Cristo, através do Espírito Santo. Então, olha só, esses dois primeiros capítulos aqui, a gente vai ler um pedacinho para a gente poder explicar. Aí ele diz, por isso, ou seja, depois que ele explicou a maravilha da obra da Trindade para a nossa salvação, para a redenção, aí ele diz, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Esse versículo aqui é um complicador para entender que não foi Paulo que escreveu essa carta, porque como é que ele escreveu? Ele mandou uma carta para os Efésios, que foi ele quem fundou a igreja, foi ele quem pastoreou lá durante 3 anos. Como é que ele está dizendo aqui, tendo ouvido a fé que entre vós, que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos? Fica meio sem lógica, tá certo? Mas isso não importa agora não. Então, muito bem, ele está dizendo que por isso, depois que ele explicou essa maravilha da salvação, como é que a Trindade trabalha nisso, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui eu vou dar uma parada para mostrar para vocês que aquela história de tipo de oração, isso, oração de súplica, oração de ação de graça, oração de rogação, oração não sei o que, isso é leseira. Isso é leseira da igreja. Oração é oração. Dependendo do que você vai orar, você muda o foco, o modo, mas a oração é oração. Na mesma oração aqui, ele está dizendo que ora para dar graças pelos irmãos e ao mesmo tempo para pedir que Deus lhes dê sabedoria para entender o que ele está dizendo aqui. Estão vendo? História de oração, modelo tal, oração não sei de que, culto não sei de que, culto de ação de graça. Isso é tudo leseira inventado pela igreja. Então quem conhece a Deus sabe o que é que ele tem que fazer na hora que tem que fazer. Levado, envolvido e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, olha só, irmãos, que vos conceda espírito de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, preste atenção, irmãos. Ele ora dando graças pelos irmãos e, ao mesmo tempo, rogando a Deus que dê a esses irmãos, abra-lhes os olhos do coração, o entendimento, para que eles saibam o que foi que aconteceu com eles de fato. Qual é a glória que lhes foi dada nesse chamamento, a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos a plenitude de Cristo.
A igreja, os salvos. Então olhem só, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Lembram lá em Efésios 6,10? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso aqui que ele está falando também. Vamos ver que poder é esse? Ele diz aqui, ó, o qual, ou seja, esse seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meu Deus do céu. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Qual é a força do poder e qual é o poder que nos converte? É o mesmo poder que ele operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, aí alguém imaginar que se converte porque quer se converter, essa pessoa não tem qualquer relação com Deus, a não ser a relação de uma criatura de Deus condenada ao inferno. Não tem mais outra explicação. Não adianta tentar ser politicamente correto, socialmente aceito, não adianta. É isso que a palavra de Deus diz. O poder que é isso que o homem está dizendo aqui, por isso que ele roga tanto para que Deus, ele vai fazer outra oração mais lá na frente, para que Deus dê a esses irmãos o entendimento do que ele está dizendo. Eu já disse para você, essa carta é muito profunda, a carta aos Efésios. Muito profunda. Então, olha, é essa revelação do mistério da sua vontade que ele está revelando aqui aos irmãos, foi revelado a ele, e ele está revelando aos irmãos e clamando a Deus para que abra o entendimento, os olhos do coração, para que esses irmãos entendam o que foi que aconteceu com eles, se é que aconteceu, como ele disse aqui, né? Se é que tendes ouvido isso mesmo. Tem ouvido que há entre vocês esse conhecimento. Então, irmãos, aos Romanos ele diz, se é que vocês têm o Espírito de Deus, se é, vários lugares o Paulo diz isso. Os teólogos, igrejento, tem um negócio de, não, isso aí não é uma condicionante, não. É uma condicionante, sim. Em alguns lugares, esse se é que está no sentido de, já que vocês, então é uma condicionante, mas ela está no sentido de que, de fato, isso é verdade na vida de vocês. Mas em outras partes, em grandes dela, é uma condicionante, sim. Se é que vocês realmente são salvos. Até porque ele diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus, ele diz claramente lá. Aos Romanos, capítulo 8. Então, irmãos, o pessoal fica tentando inventar um jeito para a gente se sentir bem na igreja. Essa que é a verdade. Os pregadores, os teólogos, dar um jeito de os membros da igreja não saírem da igreja, sentirem-se bem na igreja. Não é isso que os apóstolos têm intenção, muito menos Deus. Muito menos Deus. Então, repare, irmãos, olhem só. Ele, o poder que nos ressuscitou, o poder que nos converteu, é nada mais, nada menos do que o poder que ressuscitou o Senhor Jesus e o fez sentar nos lugares celestiais. Aos Coríntios ele diz que a luz, né, haja luz lá no início da criação, que ele fala aos Coríntios que essa luz é a luz que brilha nos nossos corações para entender a glória do Evangelho de Cristo. Aos Romanos ele diz também numa outra frase que o poder da transformação é esse poder que estava no Jesus, homem aqui na terra, que o ressuscitou, inclusive. Então, irmãos, isso é muito profundo, irmãos. Isso não é ir para a igreja de domingo e cantar louvores e ir embora para casa com as baterias carregadas. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu tenho muito medo quando eu vejo todo canto que eu vejo, toda igreja, quase todo culto, eu tenho muito medo. Quando eu vejo isso, esse negócio aqui está incompleto, isso está furado. Isso está furado. Então, olha, irmãos, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Estão lembrados que a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades e dominadores desse. Pois é. Pois é. O nosso Senhor nos salvou em Cristo, no poder que Ele operou nesse processo todo. Pois é. E o colocou nos céus acima de qualquer principado e potestade. O Cordeiro do Apocalipse venceu tudo, aquela brigaiada, como se diz aqui na Paraíba, todo lá do Apocalipse. É a nossa vida, a nossa batalha espiritual aqui no mundo. Ninguém espere ver aquele negócio todo, não, porque você não vai ver, não. Se alguém ver, vai ser muito mais para frente. Nós já estamos nisso. O pior, não enxergamos. Por quê? Porque a igreja não nos dá essa visão. A igreja nos dá uma visão do tudo bem. Tudo bem, está tudo certo, Deus vai abençoá-lo. É essa visão que a igreja dá, irmãos. E é mentira. Essa visão é mentirosa, é falsa.
É a religião vida mansa. Então, olha, acima de todo potestade, poder e domínio, lembra os dominadores? E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não é só coisa aqui desse mundo, é do novo mundo também, é da recriação. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, lemos ainda agora, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, eu tenho dito várias vezes na igreja, se a forma como você vê nas igrejas, os crentes das igrejas, eu nasci e me criei na igreja, né? Passei um tempo fora, no mundo, como se diz, na verdade o meu mundo era o Banco do Brasil, né? Mas passei 15 anos fora, voltei para a igreja, quase que eu tenho um colapso quando eu voltei para a igreja e vi 15 anos depois da que eu saí, a que eu cheguei não era mais, mas nem perto do que era quando eu saí. Estava totalmente transformada. Quem está dentro não percebe a mudança, mas quem passou 15 anos fora e voltou como eu voltei, de que é isso? Que igreja é essa? Isso não é a minha igreja. Isso não é a igreja que eu saí. A mesma coisa aconteceu com o meu genro, de uma outra denominação, histórica também. Ele também passou a juventude, foi para o exército, virou oficial, passou um tempo lá e tal, depois voltou para a academia, acadêmico, é professor, e voltou para a igreja, até para casar com a minha filha. Eu disse, se não voltar para a igreja, não casa, né? Ele voltou para a igreja, quando ele chegou, disse, meu sogro, isso não é a minha igreja, e eu sei que não é. Eu sei, e eu lhe disse que você ia ter esse choque. Eu disse para ele ficou com raiva de mim, achando que eu estava falando mal da denominação dele. Mas não era, eu sabia o que ele ia ver 15 anos depois, quando ele voltou para a igreja. Então foi terrível a experiência que ele teve, né? 20, 10 anos, 12 anos, será que ele passou. Então, mas quem está dentro não percebe. Sabe, as mudanças vão se operando gradativamente, nem aquela história do sapinho dentro da água que vai esquentando, aos poucos ele morre cozido ali, não pula. Porque a água vai aquecendo tão lentamente que ele vai, como diz Paulo, se conformando com o presente século e nem nota. Aí quando aparece um doido que nem eu para denunciar, todo mundo fica com raiva. Todo mundo fica com raiva. Não é? Então, irmãos, olha só. A igreja é o corpo de Cristo. Então, como eu disse, quando eu voltei que vi a igreja, a situação que estava, e até hoje estou vendo, isso é o corpo de Cristo? Esse povo vivendo desse jeito, simplesmente vindo para a igreja de domingo cantar louvores, como se diz, e sair dali com as baterias carregadas por uma pregação falsa, na grande maioria das vezes. Isso é o corpo de Cristo? Se for, esse Cristo não vale muita coisa, não. Essa história de Bíblia, isso é tudo invenção da religião para manter o povo debaixo do seu poder. Isso é, como dizia Karl Marx, é uma forma de dominação, do mesmo jeito que os poderosos fazem com os pobres. A igreja faz parte desse processo. Se ser crente, se ser corpo de Cristo, ser isso que a gente vê nas igrejas, então quem tinha razão era Karl Marx ou outros que dizem a mesma coisa dele. E eu sei que não é. Eu sei que não é. O que é que está errado? É o ensino, que nem aconteceu em Israel, que os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra de Deus, se venderam aos reis, ao poder, e ensinavam tudo errado ao povo. Os profetas do mesmo jeito. Deus chamou profetas para acusar isso e chamar o povo ao arrependimento. Mas aí, irmãos, é assim. Então essa carta aos Efésios, quando você vai estudar, eu tenho pena, irmãos, porque a gente faz como diz, um resumo, mas olha, esse resumo é uma coisa muito pálida, muito superficial ainda, do que se você fosse fazer um estudo. Eu tenho 8 livros, se eu não me engano, do pastor Martin Lloyd Jones, quem é crente conhece, 40 anos pastor na abadia de Westminster, 8 livros de 400, 500 páginas cada um, só sobre a carta aos Efésios. Só sobre 6 capítulos aos Efésios. 8 vezes 5, 40, 4.000 páginas, sei lá quanta que esse homem escreveu sobre a carta aos Efésios. Quando eu pego um dos livros dele, que eu já li, às vezes eu pego e leio de novo, digo, meu Deus do céu, é muito profundo o negócio. Não é? Então, irmãos, e as igrejas não sabem disso. Por que não sabem? Porque não lhes é ensinado. E por que não é ensinado? Porque meus pastores sabem. Fizeram um semináriozinho qualquer aí e ficou por isso mesmo e virou pastor. Pronto. Então, irmãos, olhem, a gente tem que
A gente tem que ter muito cuidado, sabe? É somente compreendendo estas coisas que nós saberemos gozar esses privilégios de ter sido adotado por Deus, ter sido eleito por Deus, não é? Chamado no tempo oportuno, adotado, justificado, adotado, está sendo santificado no poder. Que poder? Esse poder aqui. O poder de ninguém menos que o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, poder que operou nele para ele ressuscitar dentre os mortos, subir ao céu e assentá-lo como Senhor, tanto desse século como do século vindouro, tanto das coisas do céu como das coisas da terra. É nada mais, nada menos do que isso. A nossa glória nesse mundo. E não um negócio de riqueza, de viver bem, de se dar bem, de ser importante, de não sei o quê. Tem nada a ver. Nada a ver, irmãos. Então, olhem só. Aí, sabendo dessas coisas, obviamente, nós vamos ter condição, no próprio poder do Espírito, e nós vamos chegar lá, a aula que nós demos sobre a armadura, entendendo tudo isso, quanto ao mais, irmãos, Efésios 6:10, quanto ao mais, ou seja, sabendo de tudo isso, saibam agora que ainda precisa estar fortalecido com a armadura e depois com oração constante. É isso, irmãos. Então vamos chegar lá de novo. Tá? Então o apóstolo explica como nós, os gentios, fomos, mesmo sendo estranhos à aliança de Deus com Israel, fomos inseridos nessa aliança. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, que a coisa é tão estrondosa. A gente lê aqui e passa por cima. Ele diz lá que foi Deus quem colocou os judeus em desobediência para matarem Jesus, exatamente para ele ser enxertado. Meu Deus, que é isso? Pois é, o homem diz isso lá. Quem lê, passa por cima e não enxerga, mas está escrito isso lá. Por isso que ele explode naquela adoração, não é? Oh, profundidade do conhecimento, da riqueza de tudo, é aquela coisa estupenda que ele em Romanos 11, que ele diz lá que ele também não inventou aquilo ali Isaías já havia dito lá também mais ou menos a mesma coisa, né? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando ele explicou como foi que Deus fez para nos salvar, ele explodiu nesse louvor aqui, que está lá em Isaías. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém! Isso está lá em Isaías 40 e 42, no capítulo 40 tem um pedaço, 42 tem outro. É por isso que eu disse para vocês aqui que tudo vem dele. O poder, tudo vem dele. Ele é o alvo, ele é a fonte, ele é o alvo do poder, da glória, tudo é dele. Por isso, Paulo diz aqui, dele, por meio dele, para ele, todas as coisas. Nós somos objeto do seu amor. E devemos entender isso com a maior glória que nós podemos ter. E por isso temos que fazer o que o nosso Senhor mandou, o que o nosso Senhor nos ensinou. E eu garanto para vocês, o que o Senhor nos mandou, o que o Senhor nos ensinou, não foi ir para uma igreja de domingo, chegar atrasado ou a hora que quer e achar que saiu dali abençoado, carregado as baterias para mais uma semana. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria dos irmãos de qualquer igreja, como nós conhecemos a tal igreja enquanto instituição. Então, irmãos, olha só, nós temos condição de assumir essa responsabilidade realizando as boas obras do Senhor. Aquelas boas obras, lá em capítulo 2:10, as quais ele preparou de antemão em Cristo Jesus para que andássemos nelas. Vamos ler mais esse pedacinho de novo aqui para a gente ver. Ele vos deu vida. Interessante é que ele usa vos. Logo em diante ele diz nos, ele se incluiu na conversa. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais andastes, ainda estava se referindo aos Efésios só, outrora, segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Os mesmos potestades que ele fala lá na armadura, potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Atua em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele sabe que é um pecador como outro qualquer, inclusive era um perseguidor da igreja, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele vos ressuscitou,
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares espirituais em Cristo Jesus, para mostrar, olha o nosso testemunho, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para... Ele mostra o tamanho do poder operado em nós, e logo mostra que nós não somos nada nessa história, não. Somos alvo da sua graça e temos que entender isso. Quando não entendemos isso, viramos uma igreja arrogante, inclusive capaz de mudar comportamentos na igreja, mudar regras, mudar não sei o quê, que Jesus acusou nos fariseus. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Pois é, irmão, nada mudou debaixo do sol, como disse Salomão. Então, olha, para mostrar nos séculos vindouros, né, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí como foi, irmãos, que Deus preparou boas obras para que andemos nelas? Como é que Ele nos ensinou a fazer essas boas obras? Discipulado. Discipulado. Ele passou 3 anos com seus discípulos, de manhã, de tarde e de noite, mostrando a eles, ensinando e mostrando na prática. Sabe quem? O mestre dos mestres. Não foi um doutorzinho qualquer, formado numa universidade qualquer, ensinado por homens. Não, foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor que ensinou. Então, irmão, nós vemos aqui. Ele explica como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? Ele passa a explicar a nós como foi que isso aconteceu. Fazendo a amizade entre quem era inimigo, porque os judeus eram o povo de Deus, segundo a lei de Moisés, embora houvesse a promessa lá, desde Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra, mas os judeus, até porque está na lei, Deus mandava mesmo não se misturarem com outros povos, eles se achavam, digamos, o povo de Deus e fim de papo. O nosso Deus é só nós e acabou essa conversa. Os apóstolos, depois de apóstolos, durante muito tempo, Pedro, no caso lá do centurião Cornélio, em Atos 10, já era apóstolo há quanto tempo? E desobedeceu a Deus claramente, que eu não vou me misturar com o gentio. Coma, sujeito. Não, como? A lei diz para não comer carne. Que impuro o quê, rapaz? Eu não estou mandando? Então, um apóstolo, Pedro, há quanto tempo ainda recusou? Quanto tempo Paulo foi perseguido pelos próprios apóstolos? Porque ele estava ensinando aos gentios? E não estava ensinando de acordo com a lei de Moisés, estava ensinando de acordo com o Evangelho de Cristo. Quantos anos Paulo passou perseguido pelos próprios apóstolos e seus agregados, os da parte de Tiago, como ele diz lá em Gálatas, né? Durante muito tempo ele sofreu resistência. Muito tempo. Né? Então, é por isso, irmãos, ele está dizendo, ele juntou, ele nos incluiu na aliança. Aí ele explica lá em Romanos, uma forma impressionante como Deus agiu, botou os próprios judeus em desobediência para nos enxertar. Aí lá ele chama atenção também, olha, se ele podou a videira verdadeira, digamos assim, a oliveira verdadeira, que é dos judeus, então vocês, gentios que foram enxertados, tomem cuidado agora para andar em obediência também, para não ser também cortados. Então até isso ele faz, Paulo, chama atenção. Então, irmãos, olha só, nós fomos aproximados, mesmo sendo estranhos à aliança, fomos incluídos, fomos aproximados, como ele diz, pelo sangue de Cristo. Foi o próprio Deus, foi o próprio Filho. Ele nos reconciliou com os judeus, gentios e judeus. Havia um muro de separação lá, até gentios, que eram, digamos assim, feito prosélito do judaísmo. Mesmo assim, eles não podiam passar de um determinado muro que tinha lá, que separava o pátio dos gentios, eles não podiam passar. Era pena de morte se eles ultrapassassem aquele muro lá. E há pedaços desse muro com inscrições ainda até hoje em museus e universidades mundo afora por aí. Então, irmãos, olha só, ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, né, por intermédio da cruz, como está escrito, e por meio dela derrubou a inimizade e criando um só corpo, a igreja. 11-22, nós precisamos ler esses pedacinhos aqui. Portanto, irmãos, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam
circuncisos, ele está falando isso. Os judeus não queriam conversa com vocês. Eles são circuncidados da circuncisão e vocês incircuncisos. Então, olha só, outrora, eles, circuncidados por mãos humanas, se achavam importantes. Naquele tempo, vocês não faziam parte dessa aliança. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança. Irmãos, e não podia ter esperança. Já viram morto ter esperança? Ele começa aqui no início dizendo: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Morto não tem esperança. Então vocês estavam fora da aliança, vocês não tinham esperança nenhuma. Quer dizer, olha só, a situação em que você tem uma esperança que nunca acontece. A velha frase, a esperança é a última que morre, parece bonita, a frase parece uma frase muito piedosa, mas é falsa. Na verdade, a esperança do crente não morre, porque essa esperança é o Senhor Jesus. Então, ele está dizendo aqui que ele nem esperança tinham. Vocês não têm nem esperança sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Mas agora, a coisa mudou. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Lembra dos calçados do Evangelho da Paz? Né? O qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede, essa parede era real. Como eu já disse, é um muro que separava lá o pátio dos gentios da parte que os judeus podiam entrar. O muro da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros. Irmãos, que maravilha, irmãos. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Meu Deus do céu. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, ser arrolado no rol de membro de uma igreja. Não é só isso, irmãos. Quando entendemos o que o homem está dizendo, que eu já disse, um resumo desse é resumo mesmo, então não tem como se aprofundar muito. Mas, meus irmãos, isso é tremendo. Tremendo é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. Deus, ninguém é mais tremendo do que Deus. Então, quando nós sabemos disso, irmãos, é uma coisa tremenda, né? É uma coisa tremenda, no qual todo edifício, aliás, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Já falei isso em pregação e em aula aqui. Ninguém vê que a história de Deus me disse, Deus me deu uma revelação. Não existe isso. A igreja é fundamentada, ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos. A pedra angular é o próprio Jesus, como está escrito aqui, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Quem construiu foram os apóstolos. Jesus não deixou uma letra escrita para ninguém. Ele ensinou seus discípulos, ungiu-os, credenciou-os como apóstolos para que eles edificassem a igreja. Né? Então, olha, ele é a pedra angular, no qual quem? No Senhor Jesus, sendo a pedra angular, todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado, aliás, dedicado ao Senhor. No qual quem? O Senhor. Também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, essa edificação tem que ser através da palavra, tem que ser através do discipulado, não há outro meio. Não há outro meio. Foi assim que Deus estabeleceu, é assim que está escrito, foi assim que o homem explicou aqui a esses Efésios. Se é que essa carta foi escrita aos Efésios mesmo, foi ele quem pregou o evangelho a esses homens. Teve problema lá por causa dos vendedores de nicho da Diana, a deusa dos Efésios. Teve problema lá, foi confusão maior do mundo. Ele passou lá 3 anos e agora escreve aos irmãos e diz: irmãos, parece que vocês não entenderam direitinho a coisa não, deixa eu explicar de novo. E mais, rogando a Deus que eles abram os olhos do coração, eles abram o entendimento para saber, como nós vamos ver daqui a pouco, qual é a altura, a largura, a profundidade, ou seja, conhecer o Senhor no seu escopo geral, no limite daquilo que Ele nos revelou. Como eu já disse, nós não podemos passar desse limite, que não há como uma criatura conhecer Deus.
uma criatura humana conhecer Deus, não há, nem no céu, eu acho que nós teremos o conhecimento total de Deus, mas também não nos é dado ficar sem conhecer aquilo que ele revelou. Os seus eleitos saberão, exatamente para não serem enganados por pregações falsas. Meia verdade é mentira completa. Então, pregação bonita, mas tem uma mentira no meio lá, ela é mentira total. Mesmo que seja verdade em até determinado ponto, se tiver uma mentira no meio, ela é mentira total. Porque ela vai enganar as pessoas com a mentira e não com a verdade que foi dita lá. A verdade que foi dita lá é bonita, é bacana de ouvir, mas entra aqui e sai aqui, a mentira fica. Por quê? Porque é natural, é como um pingo d'água numa esponja. Nós somos pecadores. A mentira de quem vem? Do pai da mentira, que é Satanás. Então cabe em nós que é uma beleza, como uma luva. Nós quem, nesse caso? Quem não é redimido. Os eleitos do Senhor, como ele disse, não serão enganados. E por que não serão enganados? Há algum passe de mágica que vai fazer com que esses eleitos não sejam enganados? Não. O que vai fazer com que não sejam enganados é, como Paulo explica aqui no capítulo 4, que ele deu alguns dons de mestres, exatamente com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles não sejam feitos crianças levados por todo o vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. E isso está escrito aqui. A gente lê, é bacana, não serve para nada. A gente não atina, não atenta para o que está dizendo. Por quê? Não atenta? Por que não atina? Está faltando espírito nessa história aí. O Espírito que vos conduzirá à verdade. O Espírito que vos fará lembrar. Lembrar, eu vivo dizendo, por conceito, o verbo lembrar pressupõe conhecimento prévio. Eu não tenho como lembrar o que eu não sei, o que eu nunca fui informado. Você lembra do que eu lhe disse? Você não me disse nada, então eu não posso lembrar. Não posso lembrar. Você não me disse nada, eu não posso lembrar. Então eu preciso, para lembrar, eu tenho que ter ouvido, ou visto, ou lido. Tem que ter entrado para poder sair na memória. A meditação na palavra é isso. Eu tenho que ler a palavra, estudar a palavra, aí eu medito e fico com aquilo na mente. Exatamente para poder valer o Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De que maneira pode o jovem, versículo 9 do mesmo 119, de que maneira pode o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo os teus mandamentos. Pois é. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. O homem diz aqui, não é? É com esse entendimento que ele ora novamente. Ele ora novamente para que eles e nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, como nós lemos aqui, não é? A fim de que possamos compreender e, a partir dessa compreensão, desenvolver a soberana vocação de ser feitos seus filhos, de ser chamados de sua família, de ser igreja de Cristo, exatamente a completude de Cristo, como nós lemos aqui ainda agora. Irmãos, isso é muito profundo, irmão. 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meu Deus do céu. Deus é pai de todos. A gente vê às vezes as pessoas dizendo isso. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Negativo. Negativo. Filho de Deus é apenas aquele que foi adotado por ele em Cristo Jesus, a saber, os que creem no seu nome. Lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Só estes foi, atenção, não é se converteram não, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É isso aqui, como está dizendo, é esse poder aqui. Qual é o poder que nos foi dado? Foi-lhes dado poder, João 1, 12, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que o homem está dizendo aqui. É isso que o homem está esmiuçando aqui. Que poder é esse? É o poder que ressuscitou o Senhor Jesus. É o poder que o fez subir e lhe deu o direito de assentar à direita de Deus Pai lá, como o Senhor do mundo. Ele virá julgar vivos e mortos. Ele é o Senhor de tudo nos céus e na terra. É isso como está dizendo aqui. E nós somos a plenitude dele. Nós quem? Os salvos. A igreja. A igreja. Foi a partir da igreja sempre ser o que é, desde o tempo dos apóstolos, que Agostinho criou a figura da igreja visível e igreja invisível.
O que é a igreja invisível, que ele diz? É a igreja realmente composta pelos santos, que nós não sabemos, nós não temos condição, digamos assim, de rotular, de botar o selo quem bota é o Espírito Santo. Então esses que foram selados pelo Espírito Santo, esses compõem a igreja que Agostinho chama de invisível. E a igreja visível é essa que a gente vê aqui, rol de membros, todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo é não sei o que, é batista, é presbiteriano, é o que for. Essa é a igreja visível que nós vemos aqui. E temos que andar, temos regras e nós somos uma sociedade. Então temos que cumprir, até certo ponto, algumas coisas que são necessárias para conviver. A família tem que ter regras para conviver. Tem que ter autoridade, tem que ter liderança, que aliás virou, de novo, né, uma palavra bem paraíba, virou esculhambação de novo. Né? Então, ninguém manda mais, quem manda são os filhos, é a mulher, quem menos manda é o chefe, que deveria mandar. Então é tudo por isso. É tudo por isso que eu luto tanto com esse assunto lá na nossa igreja. Porque uma vida assim, uma família assim, sem nenhuma dúvida, é evidência que está faltando aí isso que o homem está faltando, esse poder que o homem está mostrando aqui. Está faltando esse poder. Nós estamos perdendo feio para os principados e potestades e espíritos nas regiões celestes. Nós estamos perdendo feio a batalha. Né? Totalmente desprotegido da armadura do Espírito, totalmente desprotegido do poder de Deus e da força do seu poder. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê. E a igreja, ladeira abaixo, caminhão desgovernado, mais ou menos, ladeira abaixo, que fatalmente vai se espatifar lá no fundo, quando chegar. Não tem, é isso que eu vejo. Os 15 anos que eu passei fora, quando voltei vi, esse ônibus já está desgovernado faz tempo, o tempo que eu passei fora, e continuo vendo. Continuo vendo, irmãos. Isso a gente vê claramente em concílios, em todo canto. Qual é o interesse supremo desses negócios? Totalmente coisas materiais. Poder, fama, dinheiro, quantidade de membros, templos, poder. É só isso que a gente vê. Esse é o motivo da briga. Mesmo quem negue, é esse o motivo da briga generalizada. Poder, fama, dinheiro. Quantas pessoas eu domino, quantas pessoas eu comando, prédios que tem, entidades, instituições. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Né? A igreja que a gente vê é basicamente essa. Então, irmãos, olha só. Então Paulo ora novamente, né? Repito aqui essa parte, ele ora novamente, e é por isso, nessa oração aqui, ele ora novamente para que nós possamos compreender, e a partir dessa compreensão desenvolver a soberana vocação de ter sido feito filho de Deus, de ter sido incluído na sua família, chamada Igreja de Cristo, aquela que é a sua completude aqui na terra. Então, ele mostra isso e lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele diz isso aqui já no capítulo 3, que nós vamos ler também, mas vamos deixar, nós não vamos concluir hoje. Como eu disse, é um resumo da carta de Efésios, mas esse resumo ainda por cima é muito alinhavado, digamos assim, não há condição da gente fazer. Eu já disse, o Dr. Lloyd Jones passou anos na sua igreja lá de Westminster, anos pregando sobre essa carta, versículo por versículo, tentando, coitado, o seu maior desejo era ver um avivamento da igreja, e ele passou lá 40 anos pregando e não viu avivamento nenhum. Até porque quem dá avivamento é o Espírito Santo, não é pastor. Mas ele gostaria muito de ter sido um instrumento de Deus para levar aquele povo cochilento nas suas pregações a despertar. Não conseguiu, coitado. Não conseguiu. Então, irmãos, aí Paulo diz aqui, não é, que Deus é poderoso, não é? Ele diz aqui exatamente no versículo 20, já do capítulo 3, nós vamos ler ainda algumas partes aqui, vamos parar aqui, só lembrar para vocês. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, o que eu já ouvi pastores, citar esse versículo aqui, se referindo àquilo que nós pedimos e pensamos, mas coisa que nós precisamos.
O que nós precisamos, normalmente, coisas materiais, na quase totalidade. Coisas materiais que a gente está precisando, ou o que for para o nosso conforto, nossa casa, nossa família. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O que é que pedimos e pensamos? Nas tais reuniões de oração, que vamos lá pedir pela nossa família, por não sei o quê, por não sei o quê. Mas não é disso que o homem está falando aqui. O que o homem está orando e pedindo a Deus aqui é que Deus dê entendimento para esses irmãos efésios compreenderem qual é o tamanho da nossa salvação, que nós não temos condição de entender isso plenamente. Esse pedido aqui, que Deus lhes dê mais do que pedir, é isso. O que é que ele está pedindo para Deus? Que Deus dê aos irmãos espírito de entendimento, que abra o espírito do coração, os olhos do coração, para entenderem a grandeza, como ele diz aqui, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele sabe que isso é uma empreitada tão grande. Ele sabe que o pedido que ele está fazendo para Deus é algo tão grande, para a capacidade desses irmãos entenderem o que foi dado de revelação a ele como apóstolo, que ele diz, olha, o Senhor Deus, ele é poderoso para dar muito mais do que pedimos e pensamos. É disso que o homem está falando. Do conhecimento de Deus, do crescimento do conhecimento de Deus, do conhecimento da salvação. Não tem nada a ver com nossa casa, nossa família, o que nós podemos ter ou venhamos a ter. Embora é sobre isso, quando você vê qualquer pastor falando sobre isso aqui, qualquer pessoa, em qualquer oração, ele está falando das coisas que nós precisamos. E o homem aqui está falando do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. Podemos até considerar algumas, sim, mas como filigranas, como parte da bênção de Deus, como parte de fazer parte da família de Deus, como parte do conhecimento de Deus, e não de coisa que nós queremos, e pensamos, e vamos num culto de domingo, num culto de oração, e saímos de lá, eita, que bênção! É isso, irmãos, que eu vejo. Sou pessimista demais quanto a isso? É possível que sim. Mas acontece que o Senhor Jesus diz que pelos frutos sereis conhecidos. Pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos? O que é que a gente vê? Então, irmãos, nós vamos parar aqui porque nós vamos tratar desse assunto. Vamos ler outros versículos, não é? Para crescer nesse conhecimento, nós vamos ler até aqui o 3, que nós lemos mais, ainda falta ler uma parte aqui do 3, desde o início, a gente leu só alguns versículos, só para mostrar a vocês que essa história de que ele é poderoso para nos dar mais do que o pedimos e pensamos, que todo mundo quase fala com relação a coisas, não é disso que o homem está falando. O que o homem está pedindo aqui a Deus, rogando a Deus pelos Efésios, é que Deus lhes dê entendimento, capacidade para entender o que ele está ensinando, que é uma coisa profunda demais. Aí ele está dizendo que está pedindo isso, ele sabe que o negócio é difícil de compreender, mas está dizendo que ele sabe que Deus é capaz de dar até mais do que nós, ele está pedindo, do que nós pedimos e pensamos. Não é? Por quê? Para que a ele, ele é a fonte e o alvo, para que ele seja a glória na igreja, para quem ele estava ensinando, em Cristo Jesus, que é a pedra angular de tudo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vamos ficar aqui, irmãos, e vamos retomar essa aula na segunda, começando no capítulo 3, que vamos ler alguns pedaços do capítulo 3, vamos voltar a isso que eu terminei dizendo agora aqui, certo? E concluímos no 4 e no 5, nós não vamos ler mais muita coisa, né? Porque tudo, depois em diante, vai nos levar ao quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e botem a armadura, porque a luta não é coisa simples, não é coisa humana. Tá certo, meus filhos? Então que Deus nos abençoe para o entendimento dessas coisas que eu estou dizendo para vocês. A coisa é muito mais profunda do que normalmente se vê e se ouve, muito mais profunda, e mais, esse conhecimento profundo, essa capacidade para entender essa largura, altura, comprimento, profundidade, só é dada aos salvos. Em outros termos, aos salvos é dada. Não tem como um salvo não crescer nesse conhecimento aqui e entender o ensinamento do pastor. Deus nos abençoe, meus filhos. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de sono. No domingo teremos a pregação do domingo, e na segunda-feira nós continuaremos com essa lição aqui onde nós paramos no início do capítulo 3. Vamos retomar do capítulo 3, né? Tá bom?
Muito boa noite.